Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis. Quais times mais lucraram na Copa do Brasil em 10 anos? Confira ranking nos últimos anos. A Copa do Brasil tornou-se uma competição para lá de rentável para os clubes. Hoje, vem sendo tratada até com prioridade em relação ao Brasileirão. Algo bastante improvável há alguns anos. Tudo por conta da premiação, que passou a ser muito mais atraente que a própria vaga na Libertadores, que vem sendo facilmente conquistada via Brasileirão. Além da boa premiação por cada fase alcançada, o valor recebido pelo campeão, que hoje é de 60 milhões de reais, supera de longe as expectativas dos clubes, que muitas vezes se planejam para chegar, no máximo, à semifinal, como fizeram São Paulo e Flamengo esse ano. O rubro-negro carioca já garantiu seus 25 milhões de reais, assim como o Corinthians, pelo vice. Mas pode ganhar 35 milhões de reais extras, além de esperado. Desde 2012, a competição vem aumentando muito o valor da premiação. Há 10 anos, o campeão embolsava 2,5 milhões de reais. Em 2022, Corinthians ou Flamengo vão levar 60 milhões de reais pela conquista. Em 2012, o Palmeiras, campeão, ganhou o total de 4,2 milhões de reais, somando as fases anteriores. Corinthians ou Flamengo podem ganhar um montante de 76,8 milhões de reais. Premiação para o campeão da Copa do Brasil, campeão e total, nos últimos 10 anos. 2012, Palmeiras, 2,5 milhões de reais, título, e 4,2 milhões de reais, total. 2013, Flamengo, 3 milhões de reais, título, e 6 milhões de reais, total. 2014, Atlético Mineiro, 3 milhões de reais, título, e 5,12 milhões de reais, total. 2015, Palmeiras, 4 milhões de reais, título, e 7,95 milhões de reais, total. 2016, Grêmio, 6 milhões de reais, título, e 9 milhões de reais, total. 2017, Cruzeiro, 6 milhões de reais, título, e 11,68 milhões de reais, total. 2018, Cruzeiro, reais, 50 milhões, título, e 61,9 milhões de reais, total. 2019, Atlético PR, 52 milhões de reais, título, e 64,35 milhões de reais, total. 2020, Palmeiras, 54 milhões de reais, título, e 66,9 milhões de reais, total. 2021, Atlético Mineiro, 56 milhões de reais, título, e 71,15 milhões de reais, total. 2022, Corinthians ou Flamengo, 60 milhões de reais, título, e 76,8 milhões de reais, total. Desde 2012, o Atlético PR, que foi campeão e vice recentemente, 2019 e 2021, na época em que o torneio passou a pagar mais de 50 milhões de reais no total, é o time que mais faturou com premiação. O Furacão já arrecadou 133,3 milhões de reais. O Cruzeiro, bicampeão em 2017 e 2018, é o segundo que mais ganhou, com 113,4 milhões de reais. Com o título de 2022, Corinthians ou Flamengo vão superar a Raposa e encostar no Atlético. Se for campeão, o Corinthians irá para 132,2 milhões de reais. Já o Fla pode ir para 131,9 milhões de reais. Desde 2012, a Copa do Brasil já foi disputada por 258 diferentes clubes.